Hoje vamos falar sobre a Revolução Inglesa. Vem! Fala, turma! Tudo certo? Hoje a gente vai para a aula número 26 do canal. 26 aulas apenas nas quartas-feiras. Nós já temos aqui no canal, olha só. Andamos bastante aí nessa pandemia, nessa quarentena, e sem dúvida quem está acompanhando o canal não pode dizer que não estudou, que não conseguiu tirar um bom proveito dessa quarentena. E hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a Revolução Inglesa. Nós vamos iniciar aí uma série de aulas sobre as chamadas revoluções burguesas, revoluções que vão aí abrir o caminho para a burguesia, sobretudo a burguesia europeia. Então é um momento importantíssimo e nós vamos começar com a primeira revolução, que vai ser uma revolução política que vai abrir caminhos aí para uma disputa entre elites, uma velha elite nobreza contra uma nova elite, agora uma elite que possui capital, que é a burguesia. E a partir, na verdade, da Revolução Inglesa que nós vamos ver uma ruptura, nós vamos ver um rompimento com a chamada monarquia absolutista. O absolutismo era um sistema monárquico em que o rei tinha poderes absolutos ou quase absolutos, e por isso o termo absolutismo. E a partir da Revolução Inglesa se inaugura uma contestação a essa lógica do chamado direito divino dos reis, que significava na prática que os reis, eles eram reis porque o direito que eles tinham era um direito sagrado, era um direito divino. A Revolução Inglesa é a primeira que contesta isso. E é importante destacar, sabe por quê? Em geral, a galera associa essa ruptura com a Revolução Francesa. Isso não está errado, porque a Revolução Francesa realmente ela dá uma continuidade a essa lógica, tanto que quando nós falamos de revoluções burguesas, nós também estamos falando da Revolução Francesa. Mas é importante destacar que quem inaugura não é a Revolução Francesa, é a Revolução Inglesa. Então pode cair na tua prova, pode cair na tua avaliação de que quem rompe, quem inicia esse processo é a Revolução Francesa. Isso não está correto. Quem inicia é a Revolução Inglesa, que começa com essa lógica de contestação ao direito dos nobres e principalmente de contestação ao chamado direito divino dos reis. É claro que já há um ponto importante quando nós vamos fazer a comparação da Revolução Inglesa com a Revolução Francesa, também é a questão do alcance. Isso é importante. A Revolução Francesa, ela espraia, né, não só a Europa, mas os ideais da Revolução Francesa eles vão estar presentes nas colônias. Os ideais da Revolução Francesa eles vão tomar, literalmente eles vão tomar o mundo. Enquanto que a Revolução Inglesa, de uma forma geral, o que nós podemos ver nela é que ela é de fato uma revolução que não se espraia tanto, ela fica mais localizada. Os reflexos da Revolução Inglesa eles são muito mais percebidos dentro da própria Inglaterra do que em outros países, diferente da Revolução Francesa. Quando nós vamos trabalhar por uma lógica comparativa, é importante com que nós tenhamos aí essa percepção. Essa percepção ela é importante de termos em mente. Ao estudarmos a Revolução Inglesa, o que é importante de nós termos em mente é que ela é um processo complexo e longo. Praticamente, o que a gente vai ver na Inglaterra é que praticamente todo o século XVII está marcado por idas e vindas dessa revolução. Então esse é o primeiro ponto importante. Tanto que há historiadores que não chamam a Revolução Inglesa de revolução no singular, mas de revoluções no plural. Porque dentro dessa Revolução Inglesa nós vamos ter quatro etapas importantes de compreendermos na chamada Revolução Inglesa, cada uma com, né, uma etapa distinta. Então isso é importante de nós termos em mente
ao falarmos da Revolução Inglesa. Especificamente sobre esses 4 pontos, eu vou falar em um próximo vídeo que eu vou gravar nas próximas semanas. Então eu já peço que tu te inscreva aqui no canal, porque isso é muito importante para nós, e tu também não perde a sequência desse vídeo sobre a Revolução Inglesa. Então te inscreve, deixa teu joinha e, claro, se tu quer ficar sabendo do próximo vídeo, ativa as notificações para tu ficar sabendo de todas as novidades que nós publicarmos aqui no canal. Se tá fazendo alguma prova, estudando para o vestibular, te preparando para o Enem, certamente tu não está te preparando sozinho. Tu conhece alguém também que está se preparando e manda esse vídeo para essa pessoa, certo? Bem, as 4 fases da Revolução Inglesa são Revolução Puritana e Guerra Civil, que vai ali de 1640 a 1649. E essa é a etapa importante porque o Oliver Cromwell, já vou explicar quem é, ele derruba a monarquia, ele prepara vai de fato para a guerra contra a monarquia e não só depõe o rei Carlos I, como decapita. Sim, né? A primeira revolução a decapitar um rei não é a Revolução Francesa, embora a Revolução Francesa tenha ficado muito famosa por decapitar reis e nobres, mas a primeira decapitação é aqui em 1649 com o Oliver Cromwell e essa primeira fase chamada Revolução Puritana. A segunda fase é a chamada República de Oliver Cromwell, que vai ser um período que vai até a morte do Oliver Cromwell, até ali o início, né, uma pequena parte também do seu filho, Richard Cromwell, e ele vai ser substituído depois pela chamada Restauração dos Stuart. E a Restauração dos Stuart ela vai acontecer com a vinda do Carlos II, o retorno do Carlos II à monarquia. Lembre-se, né, nós temos ali o rei Carlos I, ele é deposto, decapitado, inicia uma república, que é do Oliver Cromwell, que não tem rei, e aí depois, né, quando o Oliver Cromwell morre, logo em seguida há um convite para o filho do Carlos I, o Carlos II, assumir como monarca de novo. É a restauração da monarquia dos Stuart. E a última fase, então, é a chamada Revolução Gloriosa, que é quando se troca essa monarquia absolutista por uma monarquia constitucional e se assina um documento importante, que é a Bill of Rights. E a partir da Bill of Rights, que é a restauração da monarquia, e um ponto importante de que foi um momento sem sangue. E isso é particularmente importante porque quando nós falamos em Revolução Gloriosa, nós estamos justamente falando que ela foi gloriosa porque ela não teve sangue. Foi, na verdade, a única das etapas ali, né? Ou uma das únicas das etapas ali, das poucas etapas, que não teve um conflito armado de fato. Simplesmente, não é, o Guilherme, ele assume a monarquia, o Guilherme III, mas aí a gente vai explicar ponto a ponto disso mais à frente. A partir da Revolução Gloriosa, nós vamos ter um ponto importante, que é essa instauração dessa monarquia constitucional parlamentarista, que vai dissociar, né, assuntos do governo com assuntos que são de Estado. E aí que vai ter essa divisão de papéis entre a monarquia e o parlamento, que vai ter um representante que parlamento vai escolher. Esse representante é o primeiro-ministro, ele que governa assuntos de Estado com a monarquia e assuntos de governo com o primeiro-ministro. E esse é o principal ponto da chamada Revolução Inglesa, né? Essa dissociação e essa criação de uma monarquia constitucional, em que a Constituição está acima de todos mesmo, inclusive acima da própria monarquia, que deve obedecer a essa Constituição. Mas dentro de um aspecto contextual,
é importante nós destacarmos como que inicia, né? Ou seja, o plano de fundo, o contexto em história, a gente sempre diz, ele é muito importante, ele é fundamental, então nós precisamos entender a conjuntura que vai levar a todo esse imbróglio que eu resumi no início do vídeo. Primeiro ponto importante é conhecermos que havia ali antes, né, no século XVI, a chamada dinastia Tudor. A dinastia Tudor, ela tem como ponto importante, né, uma reforma religiosa que vai criar uma igreja própria, a igreja anglicana. Por que isso é importante? Porque há um rompimento aqui com a igreja católica, a igreja, né, que está lá o papado em Roma. Isso é importante por dois pontos. O mais significativo deles é o fato de que a monarquia inglesa não só deixa de pagar impostos para Roma, como também confisca todas as terras e todas as riquezas da Igreja Católica. Muitas dessas terras que eram feudais, inclusive, elas vão para a iniciativa privada, elas vão ser partilhadas e começa ali o cercamento dos campos. Começa, na verdade, a se criar as condições ideais para a Revolução Industrial Inglesa a partir deste cercamento dos campos. E além desse fator, outro ponto que é importante destacar aqui é o fato de que agora nós precisamos entender que as monarquias do período em geral, elas deviam inclusive o seu poder graças à bênção da Igreja Católica. E agora a Igreja Anglicana, com a Igreja Anglicana, sendo que o chefe da Igreja Anglicana é o monarca é o chefe do governo, e também, né, o representante máximo da igreja, agora a própria Inglaterra passa, em muitos momentos, a ter condições até de rivalidade com outras monarquias. Um exemplo disso que é importante são os navios piratas da Inglaterra, ou de ingleses, né, que vão fazer várias rapinagens contra navios de outras monarquias. E aqui fica como um exemplo clássico, né, as rapinagens contra os barcos espanhóis, que era ali a monarquia espanhola, né, totalmente legitimada pela Igreja Católica. Essas atitudes feitas ali pela dinastia dos Tudor, elas vão ser importantes. Por que elas vão ser importantes? Porque elas vão propiciar, elas vão criar condições para que cada vez mais aconteça a ascensão e o fortalecimento de uma classe nova, uma classe que a gente vai chamar de burguesia, que acumula capitais. Ao mesmo tempo, preste atenção, ao mesmo tempo que nós temos ali, né, o crescimento dessa burguesia, isso não significa de forma nenhuma que essa burguesia não vai entrar em conflito com a própria monarquia. A monarquia que cria as condições para a ascensão dessa burguesia também vai entrar em conflito. É que o primeiro ponto importante já é dentro do próprio parlamento, mas também vinculado a questões religiosas. Dentro do parlamento, nós tínhamos ali duas câmaras, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Na Câmara dos Lordes, quem fala é a nobreza, ou seja, é um local, é um lugar, quem tem assento é a nobreza, que tem os títulos de nobre, né? Então, lordes, condes, duques, ali eles falam na Câmara dos Lordes. E nós temos do outro lado a Câmara dos Comuns, que era a Câmara das pessoas comuns, né? E ali é que vai entrar a burguesia, ali é o espaço onde a burguesia pode ocupar. E por outro lado, né, boa parte dessa burguesia era puritanista, que o puritanismo ele era, né, uma dissidência da Igreja Católica que permitia, não via pecado no acúmulo de riquezas, inclusive estimulava. Só que nós temos a Igreja Anglicana do governo,
do outro lado, a igreja calvinista, né, a igreja puritanista, na outra ponta. Então nós já temos ali um posicionamento da burguesia antagônico à nobreza e antagônico à própria monarquia. E o ponto de maior divergência nem era tanto ao fato de que essa burguesia ela acreditava em outra crença. O grande abacaxi é que esses puritanos, eles normalmente eles davam ali abrigo a muitos anti-absolutistas, ou seja, eram contra esse direito divino e absoluto dos reis. E era essa a religião que, em geral, a burguesia inglesa se abraçava, uma religião que tinha muitos adeptos anti-absolutistas, anti-monarquia absolutista. Mas, de fato, o que nós vamos ver é que, em geral, os Tudor eles não vão bater de frente com essa burguesia. A grande questão é quando chega o reinado do Jaime I. Né? A partir desse reinado, o que nós vamos ver? Nós vamos observar que o Jaime I ele vai confrontar, ele vai bater de frente contra esse crescimento da burguesia que ele observa com a dinastia dos Tudor. O Jaime I é o primeiro da dinastia dos Stuart. E o que vai fazer o Jaime I? Ele vai fazer o seguinte: ele vai tentar barrar esse crescimento de duas formas. A primeira é aumentando impostos, ou seja, taxando essa burguesia. E, na segunda forma, é criando, né, monopólios comerciais para a própria monarquia, que tinha o objetivo, na verdade, de garantir um monopólio para essa própria monarquia. Era uma forma de segurar o crescimento da burguesia. Junto com isso, o próprio Jaime I, o que ele faz? Ele inicia uma perseguição, uma forte perseguição contra o puritanismo. Essa perseguição religiosa contra o puritanismo, ela vai ter uma forte oposição da Câmara dos Comuns, que era parte do legislativo em que a burguesia ocupava. O que vai acontecer a partir disso? A partir desse momento, o Jaime I decreta, né, completamente ali a dissolução do parlamento. O parlamento ele fica fechado entre 1614 e 1622. Dentro desse período, o parlamento fica fechado e aí o rei ele mantém aí os poderes concentrados em si. É uma forma, então, que nós vemos do Jaime I de combater, não é, esse crescimento dessa burguesia por meio das taxações, por meio das perseguições religiosas também, principalmente em cima do puritanismo, e o único espaço político que resta à burguesia é fechado também, que é a Câmara dos Comuns. A partir da morte do Jaime I, entra uma figura central aí. 1625, quem sucede Jaime I é Carlos I. Carlos I era filho de Jaime I e ele é uma figura central nesse processo. Primeiro, porque ele tenta de novo aumentar impostos e ele conta com o apoio da Câmara dos Lordes, que era a Câmara da Nobreza. Normalmente a nobreza ela está ali apoiando a monarquia. E a Câmara dos Comuns, de novo, a Câmara dos Comuns ela é o momento de novo em que essa burguesia vai resistir. O que o Carlos I faz? Ele faz a mesma coisa que o Jaime. Ele tenta lá, ele vai procurar fazer, né, fechar o parlamento e fechar de novo o único espaço pertencente a essa burguesia. Dessa vez o parlamento fica fechado por 15 anos, de 1625 a 1640. Ele é reaberto em 1640 por um motivo importante. A Inglaterra entra em guerra, entra em conflito contra a Escócia. Um dos vários conflitos de Inglaterra contra a Escócia, esse acontece de novo. E o parlamento é reaberto porque uma guerra
sempre possui custos. E a monarquia inglesa ela precisa financiar essa guerra. O que ela vai fazer? Ela vai tentar novamente, de novo ali, né, procurando fazer uma taxação em cima da burguesia para poder financiar essa guerra. Então ele reabre o parlamento pedindo de novo aumento de impostos. Beleza, o que nós vemos até aqui? Que sempre há uma tentativa de aumento de impostos e fechamento do legislativo. Agora, desta vez, contra o Carlos I, a burguesia ela não vai ficar apenas reclamando e esperando com que o espaço dela no parlamento seja estabelecido. Ela vai fazer uma outra coisa. Agora ela vai se organizar e vai entrar em guerra, uma guerra contra a própria monarquia. A monarquia está em guerra contra a Escócia e agora vai enfrentar uma guerra interna, um conflito interno. E esse conflito contra o Carlos I tem o papel central de uma figura que ela é uma figura tão importante, ou mais importante talvez, do que o Carlos I, o Oliver Cromwell. Oliver Cromwell era um radical, né, antimonarquista que vai liderar esse conflito. Ele vai ser o líder, o grande líder dessa revolta. O Oliver Cromwell vai organizar um exército com a burguesia. Esse exército ganha um nome de Cabeças Redondas. A origem disso porque esse exército não se recusava a utilizar as perucas da nobreza, essas perucas que estão aparecendo agora na tela, muito clássicas quando a gente fala de nobreza. Então esse exército se recusa, esse exército não usa isso porque a burguesia não é nobre, a burguesia é apenas a burguesia, contra os cavalheiros da monarquia. O que vai acontecer a partir do início desse conflito é uma derrota dos cavalheiros da monarquia. Cavalheiros esses ali da monarquia, cavalheiros que eram também da nobreza inglesa e, apesar dessa articulação, né, Oliver Cromwell começa a guerra que nós vamos chamar ela de Revolução Puritana. E a partir disso ele vai ser o grande líder dessa revolta. Sobre a Revolução Puritana, sobre a Guerra Civil especificamente, eu vou falar, como eu já disse, num próximo vídeo. Mas aqui a gente já tem o contexto que depois vai desembocar no decapitação do rei Carlos I por Oliver Cromwell, esse grande líder, né, radical que vai iniciar um curto período na história de toda a Inglaterra, que é o período republicano, mas é um período curto porque logo em seguida a monarquia é reestabelecida. Mas é um momento ímpar justamente por isso, porque é a única fase que nós vemos uma república na Inglaterra. Certo, gente? O vídeo de hoje foi esse. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo, a gente responde todo mundo na medida do possível. E não esquece de deixar o joinha se ainda não deixou, isso é fundamental para impulsionar o canal aqui na plataforma do YouTube. Até porque eu tenho certeza que tu não vai querer perder a parte 2 desse vídeo. Certo? Valeu, galera! Abraço! Tchau!